Olá, dando início ao nosso novo conteúdo de geometria analítica, porém antes vamos relembrar alguns conceitos elementares, conceitos básicos de geometria, que vão ser trabalhados de uma maneira mais abrangente nesse nosso novo conteúdo, que é a geometria própria do terceiro ano, a geometria que trabalha com plano cartesiano, geometria analítica. Para isso vamos utilizar o software GeoGebra e recordar alguns pontos bem interessantes e bem relevantes para nosso estudo. Passando agora a uma demonstração de alguns conceitos básicos, bem básicos mesmo, introdutório da matéria. Primeiro conceito, temos o conceito de ponto, certo? O ponto, ele não tem tamanho, ele não tem comprimento, certo? Ele é unidimensional, só tem uma dimensão, é só o pontual, certo? E por esse ponto, qualquer ponto no caso, passam infinitas retas. Vou traçar aqui algumas retas. Infinitas retas, ó. 1, 2, 3. E assim vai. Dentro de qualquer ponto, por qualquer ponto no caso, passam infinitas retas. Primeiro conceito de ponto. Agora o conceito de reta. Deixa eu limpar aqui. Reta. Se eu pegar dois pontos determinam uma reta. E por uma reta passam infinitos pontos. Qual é essa ideia de que uma reta passa infinitos pontos? Porque aqui, ó, vão ter, seria aqui, ponto. Aqui, ó, vão ter inúmeros pontos que vão perpassar por essa reta. Eu coloquei só alguns, mas são infinitos. Tanto a gente pega na ideia de uma tatuagem, por exemplo, onde a sua pele é furada em vários pontos de tinta, e esses pontos se unem formando o espaço da figura da tatuagem na sua pele, certo? Então a tatuagem são infinitos pontos no seu corpo. Então uma reta que nem essa, ela vai ter infinitos pontos. Estou só marcando aqui alguns. Aí aqui, esse espaço tem esses pontos, aqui cabe mais ponto e cabe mais ponto, e são infinitos pontos que passam por dentro de uma reta, que passam numa reta, que estão alinhados em uma reta, ok? A reta ela é infinita. Vou apagar esses outros aqui. A reta ela é infinita, tanto para a direita quanto para a sua esquerda. Passam infinitos pontos pela reta, ela é infinita, tanto na direita quanto pela esquerda, certo? Geralmente a gente trabalha com um pedaço da reta, com um segmento de reta, que seria isso aqui. Pronto, isso aqui é um segmento de reta. Temos a reta R, a reta é infinita, e trabalhamos geralmente com segmentos de reta. São pedaços da reta. E justamente esses pedaços da reta que, quando juntados, formam figuras planas, figuras polinomiais, formadas por retas, certo? Por exemplo, vou pegar aqui seria um polígono. Pronto, aqui eu tenho quadrilátero. Aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho um pentágono. E assim sucessivamente. Então, esses pontos, juntando, unindo segmentos de reta, formam figuras planas, que podem ter segmentos de reta com comprimentos iguais ou não, polígonos regulares ou não. A gente já viu mais isso na revisão própria de geometria plana, certo? Então, esses segmentos de reta unidos formam essas figuras planas. Meu ver. Eu posso pegar e cruzar várias retas entre si, ó. Elas se cruzam de todas as maneiras diferentes, tudo mais, várias retas se cruzam, mas acontece que quando duas retas se cruzam, quando duas retas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus de maneira perpendicular, essas retas se cruzam aqui, tá mais ou menos, certo? De modo perpendicular. Esse cruzamento das retas, de modo perpendicular, eles podem delimitar duas coordenadas em um plano. Um plano
é um espaço 2D, tipo esse daqui, deixa eu fazer aqui. A representação do plano é um paralelogramo da seguinte maneira. Isso é a representação de um plano, certo? Isso daqui. Então, dentro dele, pegar o segmento de reta, podem ocorrer de passar dentro desse plano, desse espaço, dois segmentos de reta, duas retas, e essas duas retas vão delimitar coordenadas dentro desse espaço, que no caso do plano, dentro desse espaço vão ter duas coordenadas. A horizontal dá-se a nomenclatura de coordenadas x, abscissas. A vertical chamamos de y, coordenadas, certo? A coordenada vertical é a y, a horizontal é a x. E dentro disso eu posso colocar em coordenadas vários pontos nesse plano. E cada ponto desse ele vai ter uma coordenada que vai dizer a localização dele a partir do eixo horizontal e do eixo vertical. Certo? Aí você vai ter o quê? Você vai ter que essas coordenadas, para cá, 5, 5, não, pronto. Pronto, aqui, tá melhor. Acho que mudar aqui a característica. Negrito. Assim tá bom. Pronto. Ponto, temos um exemplo aqui, ó. Temos, ó, duas coordenadas, x horizontal, y vertical, certo? Onde eu vou ter uma origem, um ponto. Esse ponto é a origem. Essa origem vai surgir a reta, no caso de reta, a reta ela vai crescer para cima e para baixo. Para cima ela vai crescer de maneira positiva e para baixo de maneira negativa. Por convenção matemática, para a direita de maneira positiva e para a esquerda de maneira negativa. Eixo... Olha aqui isso então. O mesmo. Volta. Pronto. Certo? Então eu vou ter a direita positivo, a esquerda negativo. Para cima positivo, para baixo negativo. Então isso daqui é o plano cartesiano que a gente falou. O plano cartesiano é o sistema de localização de coordenadas em um espaço 2D, em um plano, onde a horizontal é x, a vertical é y, e a partir daqui eu posso localizar vários pontos. Por exemplo, pega aqui um ponto qualquer. Não, considera a primeira malha. Pronto, a malha aqui foi melhor. Vou pegar um ponto A. O ponto A, ele vai estar aqui. Por exemplo, então ponto A, a coordenada dele vai ser 2 no x e 2 no y. Está aqui a coordenada do ponto A. Temos daqui a cor. Pronto, coordenada do ponto A, 2 e 2. Vamos pegar eventualmente um ponto B. Ponto B vai estar aqui. Pronto, ponto B. A coordenada dele sempre, a primeira coordenada ele vai ser do x, do que está horizontal, que no caso é menos 3. E a outra coordenada vai ser 1. Então, é como se você pegasse do meio. Esse do meio vai subindo até o... para cima se for positivo, ou desce se for negativo. No caso, o menos 3 que é aqui, ó, na horizontal, ele vai até o 1, para cá. Ok? Então, aqui temos alguns conceitos bem básicos de geometria, ponto, reta, plano, certo? Essas retas, elas determinam, uma vez, elas vão determinar, vou colocar um ponto, elas vão determinar figuras, tipo, mesmo no plano cartesiano, essas retas, elas podem determinar polígonos, por exemplo, tá aqui, ó, tô ligando, aqui esses 3 pontos, com 3 coordenadas, cada um com suas coordenadas, x e y, ó, eles vão determinar um triângulo. Seria aqui agora uma figura própria.
polígono regular. Se eu pegar aqui, ó, é 6. Pronto, terminei aqui. Ó, peguei coordenadas e delimitei um hexágono, que é uma figura de 6 lados. Vou pegar aqui. É figura de 6 lados, um hexágono. Pronto. Certo? Então tem o quê? Que esses pontos localizados no plano cartesiano, eles podem determinar figuras. A gente pode fazer cálculos para isso, que é o que a gente vai ver na nossa matéria. E eles podem ter várias relações diversas. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Isso aqui também. Não, antes de apagar, vou explicar logo. Eu tenho 3 pontos. 3 pontos podem determinar um triângulo, mas também não podem, dependendo do caso. É um dos casos que a gente vai estudar nessa matéria. Eu tenho 3 pontos. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Esses 3 pontos eles não podem determinar um triângulo ou um polígono. Por quê? Porque eles estão na mesma linha, eles estão alinhados. Ok? Então, 3 pontos, quando alinhados, eles não determinam um polígono, não determinam um triângulo. Então, são vários casos que a gente vai ver, mas agora todos esses casos de área, de distância de pontos, de alinhamento de pontos e retas, a gente vai ver tudo agora dentro desse plano cartesiano, desse sistema de coordenadas x e y, onde a gente vai trabalhar essas interações. Então, por várias vezes eu vou trazer aqui algum recurso aqui no aplicativo, no programa, para ilustrar melhor essas definições, esse tipo de melhor na prática, como você vai trabalhar com esses entes geométricos, no caso, viu? Tá aqui uma demonstraçãozinha de conceitos bem básicos, como ponto, reta, o plano, que é o espaço que contém essas retas e tudo mais, ok? Essa é a parte mais básica mesmo, de conceitos. Vamos agora à geometria analítica propriamente dita. Temos aqui a foto de René Descartes, o pai da geometria analítica. E vamos lá. A geometria analítica, cadê aqui? A geometria analítica, também denominada de coordenadas geométricas, baseia-se nos estudos da geometria por meio da utilização da álgebra. Então, a geometria trabalhando com a álgebra, que é o cálculo numérico envolvendo números e letras. Os estudos iniciais estão ligados ao matemático francês René Descartes, data de nascimento e morte, criador do sistema de coordenadas. Isso aqui é uma coisa das coisas mais revolucionárias que já existiu, o sistema de coordenadas. A base de muita coisa tecnológica, de boa parte, surgiu disso aqui, desse sistema. Prático, simples, mas extremamente fundamental. A geometria analítica estabelece conexões entre a geometria e a álgebra, ou seja, as formas, figuras e o cálculo delas, do formato, de modo que os conceitos de geometria são analisados por meio de processos algébricos, ou seja, coisas como ponto, reta, plano, figuras, área, tudo vai ser analisado passo a passo num plano cartesiano em homenagem a René Descartes, e esmiuçando de maneira a ligar os cálculos a esses elementos matemáticos. Ela foi criada pelo matemático francês René Descartes e por isso também é chamada de geometria cartesiana. Então, ele, como criou as bases para esse tipo de geometria, a geometria acaba ganhando o nome dele, geometria cartesiana. E como ele criou também o sistema de coordenadas, o plano, cadê o exemplo aqui? Pronto. O plano cartesiano, que esse aqui tem o nome cartesiano também, o plano, que é o sistema de coordenadas, em homenagem ao matemático e filósofo francês. Vocês devem ver muito dele nas aulas de filosofia, que ele é muito relevante. Plano cartesiano. Aí fala, todos os objetos, figuras, relações já obtidas na geometria euclidiana, que é aquela geometria básica, a geometria mais clássica, que é a plana e espacial. Plana é do primeiro ano, espacial é do segundo ano, que a gente vê. São estudados na geometria analítica por meio de álgebra. Que você pensar de formato, figuras, a gente vai estar trabalhando por meio de fórmulas. Isso expande o conceito de geometria, que agora pode ser analisado de um modo completamente novo, e introduz conceitos que ainda não podiam ser considerados ou que não podiam ser explorados ao máximo na geometria euclidiana.
O exemplo disso é o conceito de distância entre um ponto e uma reta, que é um dos assuntos que a gente vai ver futuramente, ok? Continuando. As bases da geometria analítica. A base da geometria analítica está em representar os pontos de uma reta utilizando números reais. Cada ponto de uma reta é representado ou representa um único valor, um número real. Esse número real é obtido pela distância entre o referido ponto e a origem, que é a coordenada do ponto, da reta, da reta que o ponto relacionado com os números zero, que é a origem do ponto. O conceito de distância, portanto, é um dos mais importantes da geometria analítica. Distância. Por meio dele, são definidos outros conceitos importantes, como os de círculo e circunferência. Além disso, a maioria das definições algébricas de figuras geométricas é obtido por intermédio do conceito de distância. Por exemplo, eu pego um segmento de reta, que a gente viu, um pedaço de uma reta, e vou ter aqui o ponto zero. Aqui. Então, a partir desse ponto zero, eu vou ter um crescimento para a direita positivo, para a esquerda negativo, com números negativos. Por exemplo, aqui o -1, e assim vai. Então, o ponto C, ele não vai ser só apenas um ponto C, ele vai ter um local que ele ocupa, uma posição. No caso, a posição 2 nessa reta, porque só temos uma reta. Linear, porque ela é em apenas uma dimensão. Certo? Só temos apenas uma reta. Não temos o plano ainda. Posteriormente, essa ideia foi expandida para a representação de pontos no plano, de modo que cada ponto é representado por um único par de números reais. Esse par de números vai ser as coordenadas x e y, onde essa ordem nunca vai mudar. Sempre vai ser x primeiro e y depois, sempre. E AD conhecido como coordenado, e a imagem ilustra coordenado 2 e 1. E assim, sempre, esse eixo aqui é o eixo x, que é o eixo das abscissas, e esse aqui é o eixo y, que é o eixo das... eixo y, que é conhecido como eixo das ordenadas. Tem questões ou explicações, dependendo do livro ou da videoaula, onde a pessoa não utiliza eixo x ou eixo y, ela considera o eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas, ok? Então, tem o ponto A, 2 e 1. É só entender que esse A, 2 e 1 quer dizer o quê? A, 2 e 1 vai ser basicamente A, x e y, onde o meu x vai ser o 2 e o y vai ser 1. Vou pegar aqui. Já quando precisamos representar um objeto tridimensional em 3 dimensões, utilizamos o seguinte tipo de eixo, que vai ser esse aqui. Aqui é assim, é como se eu tivesse o eixo da comprimento, o eixo da largura e, ao mesmo tempo, um eixo da altura. No caso, 3D, 3 dimensões. Comprimento, largura e altura, que é em matemática H. Então, vamos ter as 3 coordenadas, seriam, no caso, o sistema posicional de posições seria x, aqui, y, aqui, e z, que seria a minha altura, certo? Já os pontos são representados por um conjunto de 3 números reais, x, y e z, conhecidos como termos ordenados. Ternos. Cada terno ordenado representa um único ponto no espaço, certo? Então, no caso, o A ele vai ter coordenadas x, y, z. Por quê? Porque ele não está sendo localizado apenas no plano, que nem o exemplo anterior, ele está sendo localizado no espaço. E o espaço é tridimensional, ele vai ter as 3 dimensões. É o x, o y, porque aqui é como se estivesse deitado, tipo, o ponto aqui está localizado, o ponto A está localizado no, só um exemplo, no 3 e no 2, tipo no chão, na mesa. E aí eu vou levantar, por exemplo, uma bolinha, uma bila, eu vou levantar até uma certa altura, onde vai estar localizado, vou pegar aqui um 4, só um exemplo. Então seria 3, 2 e 4. Esse ponto aqui está localizado numa posição bidimensional, 2 e 3, como se fosse aqui no plano que nem esse, ó, 2 e 3. Só que esse daqui está tipo a visão de cima. Eu posso levantar esse objeto, que em 2D eu não percebo que eu estou levantando ou baixando esse objeto, se ele mantiver a mesma posição. Porém, quando eu trabalho em 3 dimensões,
A gente percebe muito isso em software de geometria, de construção, coisa do tipo. Eu vou perceber essa movimentação, porque eu estou trabalhando nessas 3 dimensões aqui. Vou perceber a posição dele, que vai ser aqui, e também se ele vai ser erguido ou baixado, sua altura. Então, aqui é como trabalhar essas 3 dimensões. A gente vai trabalhar 3 dimensões nesse conteúdo? Não. Só em 2 dimensões, mas é interessante você ter esse conhecimento, saber a respeito. Vamos lá. Se um ponto pertence a uma reta e é representado por um número real, dizemos que esse espaço onde esse ponto está localizado na reta possui apenas uma dimensão, que seria isso aqui. Pronto. O ponto está na reta. Uma dimensão linear. Unidimensional. De volta. Unidimensional. Que é esse caso aqui. O que mais? E o número real chamado de coordenada do ponto. Caso o ponto pertença a um plano, aí já vem para cá, ó, plano, 2 dimensões, bidimensional. Bidimensional. Pertence ao plano, é representado por um par de números reais. Aqui só tem um ponto, que é o valor do ponto, que no caso aqui vai ser o ponto C. Aqui teria 2 coordenadas x e y, que seriam os pares ordenados desse ponto. Possui 2 coordenadas. Desse modo, o número de coordenadas que um ponto possui é igual ao número de dimensões, certo? Aqui ele tem uma dimensão, tem uma coordenada, que é a C. Aqui ele possui 2 dimensões, tem 2 coordenadas, que seria A e B. E aqui em 3 dimensões, que seriam A, B e C. No caso, X, Y e Z, representando as dimensões. Continuando. Desse modo, o número de coordenadas que o ponto possui é igual ao número de dimensões que o espaço onde esse ponto está localizado. O ponto pertence a um espaço tridimensional, lógico, vai ter 3 dimensões, e será representado por 3 coordenadas, e a gente viu isso no exemplo anterior. A figura acima, que é aquela lá, retrata o ponto A, que pertence a um espaço tridimensional, que era essa aqui mesmo, representado pelo terno ordenado, terno, esse terno aqui vem de 3, que é x, y e z. Para compreender a geometria analítica como um todo, é necessário aprender o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por 2 eixos perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus entre si, e em cada um desses eixos representamos uma reta numérica, com todos os números reais. Como eu falei na parte lá referente ao software lá, a reta é infinita, tem todos os números possíveis, lógico que eu vou limitar até onde eu quiser, utilizando uma parte da reta. Ela tem que ser perpendicular, ou seja, formar um ângulo de 90 graus com a outra reta, tipo isso aqui. O eixo é conhecido como eixo das ordenadas, é o y, e o eixo horizontal é conhecido como eixo das abscissas, que é o x. Então, o y é vertical, conhecido como ordenada, já o eixo x ele é horizontal, conhecido como abscissa. Ao representar qualquer objeto no plano cartesiano, é possível extrair informações algébricas desse objeto. A primeira delas, e a mais simples, é o ponto. Todo ponto no plano cartesiano pode ser representado por um par ordenado, de acordo com sua localização. Em relação a cada um dos seus eixos, esse par ordenado é representado da seguinte maneira. Aí tem aqui alguns exemplos. Ó. Esse ponto aqui, está aqui de azul, esse ponto aqui, ele está localizado no 2 e no 3, esse 2 vai ser no x, esse 3 vai ser no y, ó. 2 no x, 3 no... Opa, subir aqui. 3 no y. Aqui já tem o menos 3 no x e o 1 no y. Aqui temos o 3 no x e o 2 no y, ok? E assim, quando as duas retas se cruzam formando um plano, ela divide também esse espaço em 4 partes. Cada parte dessa é chamada de quadrante. Temos o primeiro quadrante, primeiro, segundo,
terceiro e quarto, nessa ordem. Isso aqui seria o sentido, assim, começando daqui. Seria também chamado de sentido anti-horário. Por quê? Porque o sentido do relógio seria daqui para cá, dando a volta, fazer apagar, na volta nesse sentido, seria o sentido horário, o sentido do relógio. Já quando eu considero o oposto, estou considerando o sentido anti-horário, que é o sentido contrário, reverso ao sentido dos ponteiros do relógio. Certo? Aí aqui eu vou deduzir o quê? Se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, para cima é positivo, para baixo é negativo, eu vou ter que o primeiro quadrante ele vai ter coordenadas positivas e positivas. Então, o primeiro quadrante ele vai ser positivo e positivo. Isso só estou dizendo que ele vai ter coordenadas positivas, o primeiro quadrante. Já o segundo quadrante, como ele pega a parte da esquerda, partindo do zero à esquerda, ele vai ter coordenadas negativas, ele pega da esquerda, e também positivas, porque ele pega aqui para cima. Ele pega para a esquerda, que é negativo, e para cima, que é positivo. O terceiro quadrante vai ter coordenadas negativas e negativas, porque além de pegar para a esquerda, que é negativo, ele pega para baixo, que também é negativo. E o quarto quadrante, por consequência, ele vai ser positivo e negativo, porque o eixo x ele pega para a direita, que é positivo, se a primeira coordenada é x e depois y, e menos porque ele pega para baixo. O quarto quadrante está pegando para a direita, positivo, e para baixo, negativo. Então, esse aqui é o esquema dos quadrantes, ok? Quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nessa ordem, no sentido anti-horário, beleza? Então, aqui é a ideia de localização. Agora, aplicações. O que a geometria analítica estuda? Qualquer objeto matemático, figura geométrica, forma, etc., que esteja num espaço e pode ser representado geometricamente por um desenho ou algebricamente por uma forma. É uma coisa que você representa tanto por desenho, por exemplo, um quadrilátero, e você pode representar também algebricamente, por meio de uma fórmula, tipo a área igual a base vezes a altura. Só um exemplo. Essa fórmula que materializa a geometria analítica e conecta a geometria à álgebra. Esse é o conteúdo mesmo. Hoje a gente vai trabalhar mais a parte de conceito básico de localização hoje. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, o tabuleiro de xadrez para posicionar sua peça. As coordenadas envolvem letras e números. Certo? Tipo, só um exemplo. Eu estou aqui e a peça vai movida para cá. Isso aqui vai estar na coordenada 5 e na letra G. Então vai ser movido para G5. O diagrama de xadrez mostrando que todas as peças e peões em suas casas iniciais. A casa é G5, identificada no tabuleiro por meio do sistema algébrico, pelo sistema de coordenadas, sistema cartesiano de coordenadas. Certo? Então, a posição aqui desse quadradinho seria G5. Porque no caso do xadrez, primeiro a letra, depois o número. No caso do xadrez. Certo? Outra aplicação do sistema de coordenadas é a divisão em, como pode dizer, de fusos horários, que pega a ideia de meridianos e linhas e tudo mais, meridianos. A ideia de fuso horário que divide o planeta por uma projeção, que eu não me recordo qual é, isso aqui tem a ver com geografia, por uma projeção. E aqui eu vou ter o sistema de posicionamento, sistema de coordenadas, de longitude e latitude, onde eu posso delimitar um ponto. Por exemplo, bem aqui, seu Ceará. Então, o Ceará tem a coordenada de longitude e de latitude. Certo? Que é a coordenada do ponto do Ceará, pelo mapa. Essa é a mesma ideia que está presente no radar, no sistema de posicionamento global, que é o GPS. Ok? Essa ideia, essa mesma tecnologia, esse mesmo conceito matemático básico, do conceito simples de geometria analítica, conceito de sistema de posição, isso aqui é presente em todo tipo de tecnologia, desde a evolução humana, mesmo da evolução industrial até agora. É essencial a questão de coordenadas, certo? Inclusive o touchscreen do seu celular, quando você tecla aqui no ícone, automaticamente o processador do celular está processando uma coordenada do seu dedo aqui no ícone para poder abrir. Se você colocasse em outra posição, em outra coordenada, você abriria outro ícone do celular. Então é algo de extrema aplicabilidade, muito presente no nosso cotidiano. Vamos entender melhor agora por meio de situações, exemplos, cálculos também.
Uma aqui. Pronto. A figura seguinte nos mostra parte de uma cidade e o sistema de referência indicado por letras e números. Sistema de posição, localização. Vermelho. Vamos combinar a letra, que deve ser o primeiro elemento do par, e o segundo deve ser um número. Tipo a coordenada do xadrez. Letra e número. Observando o quadro, qual é a localização do menino andando de bicicleta? O menino andando de bicicleta aqui. Pronto, ele está aqui. Nessa posição vai ser o que? Vai ser o G7. G7, item B. Isso aqui é só para praticar um pouco mesmo. G7, item B. Já que vamos localizar essas coordenadas nesse plano. As coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais entre parênteses, os quais elementos são chamados de... Até aqui os elementos. Lembrando sempre o ponto P não muda, é x e y. Dica para localizar. Vamos nomear aqui logo x e y. A dica é assim, começa do meio, aí você sobe ou desce de acordo com o segundo número. Por exemplo, aqui eu vou começar sempre a x e y. Vou começar do 4 e eu vou para o 7. Procurar o 4. O 4 aqui está positivo? Tá, o 4 está positivo, ele vai para o 7. O 4 está positivo, então está aqui o 4. Ó. Ele vai para o 7. Se ele vai para o 7, ele vai para cima ou para baixo. Ora, se esse 7... Tá aqui o 4. Se esse 7 ele é um 7 positivo, o 4 vai para o 7. Se o 7 é um 7 positivo, então ele vai para cima, ele vai subir, certo? Então o 4, ele vai... Deixa eu pegar aqui o esquema da régua. Quase zero. O 4, ele vai até o 7. Então aqui temos a localização do nosso ponto A. Ele vai do 4 até o 7. Aqui, ele vai do 8 até o menos 9. Ele vai do 8, começa no 8 e vai para o menos 9. Começa no 8, começa aqui. Ele vai até o menos 9. Esse menos 9 não está nem aparecendo, ele é aqui embaixo. Então, eu vou pegar o quê? Pegar ele, e ele vai até o menos 9. Pegar aqui o 8. Até o menos 9, que seria mais ou menos por aqui. Por aqui. Vou subir um pouquinho. Arriscando. Vai ser aqui. Então pronto, aqui eu vou ter o meu ponto B. Vai ser aqui. Agora que eu vou... Foi esse. Vou do menos 2 até o 2. Esse menos 2 sempre eu começo da horizontal, começo do x. Esse menos 2 não vai estar à direita, ele vai estar aqui à esquerda. Sempre começa do meio. Você sobe ou desce de acordo com a segunda coordenada y. Então o menos 2 vai até o 2. Então ele vai daqui até aqui. Então aqui é o ponto C. O ponto D vai do menos 5 ao menos 4. Menos 5 ao menos 4. Aqui é o menos 5. Ele vai subir ou vai descer? Como o menos 4 é negativo, ele vai descer até o menos 4. Essa régua fica torta. Pronto. Aqui é o ponto D. O ponto E, coordenada 0. O que fazer quando uma das coordenadas for 0? Eu vou marcar. Quando uma das coordenadas for 0, você desconsidera o 0 e marca em cima da coordenada dele. Por exemplo, o 5. Ele vem primeiro, então ele é no x. 5 no x, a horizontal está aqui, negativo, positivo, então 5 é aqui. Então você marca ele em cima da reta. Quando uma das coordenadas for 0, você tem que marcar em cima da reta. Outro aqui, 0 não conta, é menos 3. Menos 3 está no x ou está no y? Está no y. Então marco menos 3 no y, que vai ser aqui. Certo? Então isso é a localização de pontos. Ok?
Basicamente esse esquema. Cuidado para não se confundir quando uma das coordenadas for 0. Indique o quadrante que cada ponto se encontra. Eu já descobri o quê? Que aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, eu vou dizer o quê? No primeiro quadrante, eu vou ter os pontos B e C. No segundo quadrante, eu vou ter os pontos E e F. Terceiro quadrante, eu vou ter os pontos, só o ponto, no caso, ponto A. E o quarto quadrante, eu vou ter o ponto D. Só isso. Só conceitos básicos. Localização, identificação de quadrante, identificação de coordenada. Agora aqui. Vou começar com uns exemplos mais elaborados. A questão pede o perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados de um triângulo. Só que para eu saber esse triângulo, como é que é ele, eu vou localizar os pontos. A questão vem só assim, eu vou fazer o plano e vou localizar os pontos, para depois eu entender qual a característica dessa figura, qual a característica desse triângulo. Primeira coordenada é 2 e 1, então 2 vai até 1, vai ser aqui. Segunda coordenada, 6 e 1, 6 vai até 1, aqui, ó, 6 e 1. Então, o segundo ponto vai ser aqui. Terceira coordenada é 6 e 4. Então, do 6, ele vai até o 4. Seria aqui. 6 e 4 seria aqui. Pronto. Tenho minhas três coordenadas, ponto A, B e C. A questão fala triângulo, então vou fechar o triângulo aqui. De vermelho. Fechar o triângulo. Pronto, fechei o triângulo. Dá para perceber e entender que esse triângulo é um triângulo de ângulo reto, triângulo que forma 90 graus. E não tenho medidas, porém eu posso deduzir as medidas pela localização do plano. Por exemplo, aqui preto. Se aqui vai do 2 até o 6, então essa medida aqui vai ser 4. Ó, ela vai do 2 até o 6, somente 4. Já aqui vai do 1 até o 4, então essa medida aqui é 3. Então, para me saber o perímetro, está faltando esse lado aqui. Ó. Eu sei que aqui é 4, por quê? Porque vai do 2 até o 6. Esse aqui é 3, porque vai do 1 até o 4. Então, é 3. Falta essa medida. Aí você vai lembrar logo. Ora, aqui é o triângulo 3, 4, 5. É a relação de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o lado maior, que é esse aqui, que é chamado também de hipotenusa, é igual ao quadrado da soma dos dois catetos, tá? Que são catetos, tanto esse quanto o 4, viu? Catetos. Então, vamos relembrar, teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, trocando de lugar, que vai ser x ao quadrado, igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, x ao quadrado é igual 9 mais 16, x ao quadrado está dando igual a 25. Como eu quero o valor do x, o quadrado vai passar a operação inversa, o inverso do quadrado vai ser a raiz quadrada de 25, que em número dá mais ou menos 5, mas como eu estou trabalhando com perímetro e área, vai dar 5 positivo. Então, eu sei que agora aqui é 5. Eu descobri que aqui é 5. Agora eu posso calcular o que a questão realmente me pede. O que ela me pede é o perímetro. E o perímetro, como soma dos lados, vai ser 4 mais 3 mais 5, que vai dar igual a 12. 12 unidades de medida, que não está especificado. Então, eu fiz o triângulo, eu deduzi os lados pelo plano cartesiano, deduzi os lados, 3 e 4, e utilizei Pitágoras para poder encontrar o terceiro lado. Aí eu somei. Já nesse caso, encontre a área da figura, ele não fala qual é a figura, aí dá os pontos. Eu vou colocar os pontos, ver qual é a figura, eu vou ver se eu me recordo qual é a fórmula para essa área. Primeiro é 1 em 1, aqui é a mesma cor de azul. 1 em 1 está aqui.
Depois, 3 e 4. 3 e 4 tá aqui. Opa. 3 e 4. Eu sempre começo do meio para cima. É aqui. 3 e 4, esse aqui é o outro ponto. Próximo ponto. 8 e 4. 8 e 4. Então, continuar aqui. E o próximo ponto, 10 e 1. 10 e 1, sobe só até aqui. Pronto. Se eu ligar os pontos, ligando esses pontos aqui, ó, ligando aqui, aqui e aqui, a gente vai ter um trapézio. Agora eu sei qual é o trapézio. E as medidas dos lados eu vou deduzir pelo plano. Vamos relembrar, para relembrar a geometria plana. Cálculo da área do trapézio. A área do trapézio, AT é igual a base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Montando o cálculo. Base maior é a de baixo. Ela vai do 1 até o 10. Se ela vai do 1 até o 10, então são 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 espaços. 9. Base menor vai do 3 até o 8. Então são 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 9 mais 5. Vezes a altura. 5 feio. Quer dizer que tudo está feio, né? 9 mais 5 vezes a altura. A altura eu vou deduzir por aqui, ó. Vai do 1 até o 4, então a altura é 3. A partir daqui é só cálculo. O primeiro resolve ficar dentro do parênteses. 5 mais 9, 14, vezes 3, dividido por 2. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 4, 12, dá 42, dividido por 2. Logo, a nossa área, a área do trapézio vai ser 42 por 2, que vai dar 21. 21 unidades de área, dependendo do que for. Ok? Próximo. É que eu calculei o perímetro, somando os lados, a área. E aqui a distância. A distância entre os pontos A e B. Certo? Aqui eu vou deduzir, fazendo essa ligação. Aqui. O que? Se eu ligar A até B, vou ter um segmento que vai pegar do ponto ao outro, que eu poderia fechar esse mesmo segmento e fazer um triângulo. Tipo aquele nosso exemplo anterior. Fazer aqui um triângulozinho. E quando eu faço esse triângulo, isso vai cair o quê? Novamente, vai cair novamente em Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E as dimensões? Se que a distância de A até B, que é justamente isso aqui, ela vai ser a hipotenusa. E essas medidas aqui eu vou deduzir só pela fórmula. Aqui vai ser de 2 até 6 vai dar um 4. Mais, aqui de 2 até 4 vai dar um 2. Então, distância ao quadrado é igual. 4 ao quadrado, 16, mais 2 ao quadrado dá 4. Então, a distância, o quadrado vira raiz, vai ser raiz quadrada de 20, que não tem exato. A gente pode fatorar, mais à frente eu vou lembrar como fatorar, mais à frente, não agora, e daria a resposta 2 raiz de 5. Mais à frente a gente vai lembrar como fatora, hoje não. E são mais alguns exemplos, para fechar. Eu tenho aqui, a figura abaixo ilustra a localização de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 para a direita, 30 para cima, 40 para a direita, 10 para baixo. Ao final do trajeto, João estará no ponto qual? Então, vou simular a situação. Ele anda, primeiro, sai do X, está aqui.
ele anda 20 para a direita. Então, aqui ele está no 10. Ó. Então, ele anda 20 para a direita, ele vai para cá. Depois, ele sobe 30 para cima. Se ele está no 10, sobe 30, ele vai para 40. Para cá. Depois, 40 para a direita. Se está no 30 mais 40, ele vai lá para o 70. Para a direita e para cá. Então aqui ainda está na linha do 40, que aqui está tudo torto. Ele está aqui na linha do 40. Igualzinho, na linha do 40. Aí ele vai 40 para a direita e 10 para baixo. 10 para baixo ele vai do 40 até o 30. Então ele fica aqui, ó. Justamente aonde? No nosso ponto A. Ok? Seguindo as ordens aqui da questão dos comandos, eu saí do ponto X e cheguei no ponto A. Essa questão também é base para isso aqui, ó. Questão 1 aqui de geografia pura. O homem partindo do marco zero é o início, é aqui, ó. Caminha 8 km em direção leste. Aqui já não fala direita e esquerda, fala leste e norte. Então, para isso eu tenho que recorrer à Rosa dos Ventos, onde fala que aqui é norte, sul, leste, oeste. Tem que recorrer à Rosa dos Ventos, ok? Feita mais um pouquinho aqui. Pronto. Certo? Então vamos lá. Ele anda primeiro 8 km na direção leste. Leste vai ser o quê? Direita. Então ele anda 8 km. Aí no caso aqui não tem 8. Mas vou considerar que se fosse um dobrado. Vou pegar aqui 2, 4, 6 e 8. E depois norte para cima. Então coloco aqui 2, 4, 6 e 8. Pronto. Então ele anda 8 para a direção leste. E depois 6 para a direção norte, que é para cá. 6, veio para cá. Pronto. Ele está aqui. Ele veio daqui, 8, vamos dar aqui a graduação da reta. 8 para cá, para o leste, depois 6 para cá, para o norte. Pronto, só isso. A questão pede o deslocamento e o espaço percorrido. Primeira coisa, espaço percorrido é a soma do que você anda. Então, nesse caso aqui, o espaço percorrido, isso aqui é conceito de física. Espaço percorrido, ele vai ser, ele andou daqui para cá 8 e depois andou mais 6. 8 mais 6, 14 quilômetros. Isso é o espaço percorrido. É justamente o que ele anda. Já o deslocamento é a distância entre a partida, ponto de partida, e a chegada, é a distância. E a gente já percebeu de exemplos anteriores que essa distância eu vou calcular como Pitágoras, que é muito recorrente nesse tipo de cálculo. Então, como a gente já pegou a prática, fazendo logo direto, vamos ter o quê? Ele andou primeiro, ele andou quanto? A distância ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, depois ele andou mais quanto? 6 ao quadrado. Distância ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, 6 dá 36. Primeiro resolve a potência, depois soma. E o quadrado vira raiz, 64 mais 36 vai dar 100. Logo, a distância vai ser o quê? 10. Então, o espaço percorrido foi 14, mas o deslocamento, a distância, foi 10 km. Ok? E, para realmente fechar a aula, que aqui é uma aula introdutória de conceitos básicos, e é bom que a gente veja esse tipo de exemplo. Temos aqui, a economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre maior distância por litro de combustível. O gráfico representa a distância de quilômetros e o respectivo consumo de gasolina, de 5 modelos. O carro mais econômico. Clássica questão do Enem. Não sei se essa aqui do Enem não, mas é desse tipo aqui, essa é do Enem. Para você calcular a fração, ou a razão, no caso da distância pelo litro, certo? Distância pelo litro, fazer assim, forma prática, e ver qual é mais econômico. Como é que eu faço esse tipo de questão? Eu vou dividir cada um desses casos, certo? Vou dividir cada um desses casos e a partir daí eu vou estabelecer qual seria o mais econômico. Eu vou dividir, certo? Vamos lá.
Primeiro, carro A. Vou montar aqui. Opa. Carro A. O carro A, ele vai percorrer, aqui é um pouco mais de 100, vamos dizer que é 120. 120 com 10 litros, certo? Então ele vai percorrer aqui, deixa eu montar aqui, 120 com 10 litros, que vai dar 12. Opa, volta. 12. Carro B, ele vai percorrer 200 com 40. Corto 0, dá 20 por 4 vai dar 5. O carro C vai percorrer 400 com 20. 400 com 20, corto 0, dá 20. Até agora você está ganhando. O carro D vai percorrer mais ou menos 550 com 50. 550 com 50. Dividindo vai dar 11. E o carro E percorre 600 com 40. Corto 0. 60 dividido por 4 dá 15. Pronto. Então vou ter os três resultados, porém, o que dá para percorrer mais coisa com menos combustível, que deu valor maior, que é o mais econômico, que tem maior rentabilidade, é o carro C. Porque com apenas 20 litros ele percorre boa parte da trajetória, 400, ok? Encerrando por aqui, porque basicamente é mais para você trabalhar com questão de sistema de coordenadas e ver alguns exemplos um pouco mais trabalhados, que nem esses daqui, ó. Exemplos mais práticos, tipo esse que é a cara do Enem. E a próxima aula a gente vai começar realmente com alguns, adentrar mesmo, já que a gente já tem a noção básica, com os conhecimentos de geometria analítica, certo? Conhecimentos da distância do ponto e ponto médio. Valeu e até mais.